E aí, meu povo, como é que vocês estão? Vamos falar sobre Affinity. Não se fala sobre outra coisa no mercado criativo e não será um vídeo de gravação, de mostrar como a Affinity funciona. Talvez eu traga algo assim, me fala aí se você quer um conteúdo assim, tá? Até mesmo porque eu testei ele uma única vez, eu criei um post, fiz ali, né, um conteúdo com as minhas primeiras percepções, primeiríssimas percepções assim que eu tive de literalmente criar um único post ali, o que eu sei que é muito pouco, mas eu quero trazer nesse vídeo um bate-papo, sabe? Porque o digital, gente, ele tende a polarizar muito as coisas, né? Então é sempre assim, nossa, agora será o fim da Adobe, agora será o fim do Photoshop, agora o Affinity vai tomar o lugar, tá? Então assim, eu acho que tem um monte de coisa que a gente pode conversar sobre isso e no final eu quero a tua opinião. Então, antes de mais nada, já curte, comenta, compartilha, tá? Isso me ajuda muito para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas e sem mais delongas, vamos começar o nosso papo de hoje. Bom, antes da gente falar do Affinity, de todo esse burburinho, né, que está sendo gerado aí no nosso mundo criativo, vamos falar um pouquinho do problema, tá? Bem entre aspas, que a gente tem hoje, se a gente for pensar com relação a Adobe, Photoshop, eu uso mais Photoshop, né, mas com relação a Adobe de forma geral e que é uma reclamação de muitos profissionais. A Adobe, gente, ela tem ali, né, um guarda-chuva com vários programas, todos muito bons, inclusive, que são muito consolidados no mercado, usados há anos e anos, e que sempre tem ali atualizações, mas, porém, contudo, todavia, são programas caros. Eu, por exemplo, gente, hoje eu pago em torno de R$120 por mês, tá? Se eu não tô enganada, somente com assinatura de Photoshop e alguns outros aplicativos, e recentemente eu tive que desembolsar aí mais 60, se eu não tô enganada, 45 ou 60 reais por mês para ter mais espaço em nuvem, porque eu gosto de armazenar os meus projetos na nuvem, eu não gosto de ocupar espaço, né, do arquivo PSD ali no meu computador, até mesmo porque senão eu vou ter um problema de espaço no meu computador. E se você usa Photoshop, você sabe tão bem quanto eu que se você não tem espaço em disco, o teu Photoshop não roda. Isso é uma questão. Então hoje a gente tem isso, né? A gente tem esse problema, né? Digamos assim, e os profissionais, gente, criativos, né? Da nossa área, não é de hoje que os profissionais reclamam da ferramenta, que é uma ferramenta cara, que é uma ferramenta pesada, que trava. Gente, antes, né, de eu ter agora eu tô com o MacBook Pro M3. Eu tinha um MacBook Pro M1, eu contei isso aqui, né, até mostrei no vlog quando eu comprei esse, eu tinha um MacBook Pro M1 e eu tive um problema que foi o seguinte, eu tava para entregar uma demanda para uma cliente de um e-book e eu tava fazendo em pranchetas, vocês não estão entendendo, simplesmente não abriu, simplesmente eu não consegui entregar a demanda para cliente porque simplesmente o Photoshop ele me deixou na mão. E esses dias também eu vi uma designer que eu acompanho reclamando dessa mesma coisa, né, que para duplicar um arquivo ali na prancheta levava mais de 1 minuto. Então isso realmente é um problema, só que também, né, em contrapartida, o Photoshop até então, gente, ele é absoluto no mercado, né, Adobe de forma geral. Como eu disse, é uma empresa que já está consolidada, que as pessoas usam ali os aplicativos há muitos e muitos anos e acaba que não tem concorrência. Ai, Luana, mas e o Figma? Beleza, o Figma, ele entra nessa equação, né, então hoje, por exemplo, eu falo para vocês que eu uso talvez 80% do tempo o Figma, para algumas coisas mais específicas, então eu vou fazer um carrossel que eu preciso de mais detalhes, eu vou fazer um BG de uma landing page ali que precisa ser mais detalhado, aí ainda assim eu preciso recorrer ao Photoshop. Os meus próprios carrosséis eu gosto muito de fazer pelo Photoshop, né, porque eu consigo um nível de detalhes melhor. Para fotógrafos, por exemplo, ainda assim o Photoshop é, né, a principal escolha, porque você consegue trabalhar na imagem, fazer retoque. Então por isso que tem muita gente que fala que não tem concorrência, né, para o Photoshop, porque por mais que o Figma tenha esse espaço, e o Figma, gente, eu sou assim apaixonada, eu acho uma ferramenta absurda, me arrependo de não ter começado antes. Só que, ó, vamos lá que a gente já vai falar sobre isso, né? O Figma era de graça, até que não foi mais. O Figma tinha um plano de estudante, que, por exemplo, eu conseguia liberar para os meus alunos lá de forma muito fácil, e de repente você já não consegue tão simples assim mais. Então, guarda essa informação porque a gente também vai debater isso aqui. Bom, e aí, vamos falar um pouquinho do Canva, né? Porque o Affinity entra nessa equação aqui, porque o Canva recentemente adquiriu o Affinity. Tá, o Canva, gente, é uma ferramenta democrática, simples, fácil,
fácil, intuitiva, e ela foi criada, né, assim, se a gente for pegar na essência mesmo, ela foi criada para pessoas que não sabem nada de design, ela foi criada para leigos. Tanto é que, inicialmente, né, eu mesma, lá em 2019, eu já contei essa história aqui N vezes, mas quando eu comecei a criar as minhas artes, né, pro meu conteúdo, lá em 2019, eu usava templates prontos. Então, você pensa que antes, uma pessoa que queria produzir conteúdo, ela tinha que pagar um profissional, o que não é barato, e de repente tem uma ferramenta que na versão grátis você consegue fazer muita coisa, mas muita coisa mesmo, e a versão paga é R$34,90, que, né, gente, vamos combinar aqui, é um valor muito barato perto de tudo que o Canva oferece. Então você pensa que antes você tinha que pagar um profissional, você tinha que achar essa pessoa, depender dessa pessoa, e vem o Canva e torna democrático o design. E por mais que muito profissional, que tem assim, né, gente, muito profissional da área, que tem esse preciosismo, sabe, critique, eu fui criticada durante muito tempo por usar o Canva, você não pode, né, deixar de admitir que o Canva realmente mudou a forma como as pessoas enxergam o design, como as pessoas usam isso na prática. Bom, e aqui a gente entra em um ponto que eu posso falar por mim, posso falar por alguns alunos e alunas da minha comunidade, né, do Multiverso Criativo, que já me relataram isso. Não posso falar, obviamente, que isso é um problema real para o Canva, mas o que eu observo, né, especialmente porque isso aconteceu comigo. O Canva, como eu disse, é uma ferramenta simples, intuitiva, você consegue... Gente, eu consegui fazer coisa no Canva que eu olho e até hoje eu falo, caramba, como é que eu consegui fazer, entende? Porque a gente vai fazendo umas gambiarras ali e a gente consegue criar. Só que chegou um ponto, e isso falando da minha experiência, eu já contei isso aqui também, que o Canva, ele pra mim, ele tava me limitando como profissional. Porque eu queria fazer coisas e aplicar técnicas que eu já não conseguia fazer, não porque eu não sabia, mas por limitação da ferramenta. E esse foi o principal motivo pelo qual eu, Luana, migrei para o Photoshop. Esse foi o principal motivo pelo qual eu migrei para o Figma. Especialmente porque hoje eu faço assim 80% do meu tempo, gente, eu estou fazendo landing pages. E aí, se você já tentou fazer uma landing page pelo Canva, você sabe que é possível, mas também você sabe que é uma espécie de uma gambiarra que a gente tem que fazer. Eu criei muitas páginas usando o Canva, mas é uma gambiarra, não é um processo liso, sabe? Não é um processo assim que é simples. Então eu posso dizer por mim, né, como eu disse, e por outras pessoas, outros alunos que eu escuto que falam a mesma coisa. Luana, o Canva é perfeito, mas chegou um momento que eu precisava assumir uma demanda e eu não conseguia porque o Canva ele não me traria essa possibilidade. Ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas, eu já ouvi isso de alunos, Luana, eu não saio do Canva, né? Eu já cheguei no meu limite de criação no Canva, mas eu continuo usando o Canva porque eu ainda não tenho o dinheiro para investir na Adobe, eu ainda não tenho dinheiro para investir no Figma, né? Eu até tenho alguns alunos que brincaram, falaram, nossa, agora é minha vez que eu fui aprender Figma, agora é pago. E é isso, e não é barato, né, gente? O Figma, hoje, se eu não me engano, eu vou até colocar a informação correta aqui depois, tá? Mas se eu não me engano, eu pago $20 por mês para utilizar o Figma. Então calcula isso aí, né? Você sabe, o dólar tá quase R$6. E aí você soma isso outros bancos de imagens que você tem que pagar se você quiser oferecer algo diferenciado para o teu cliente. E a gente como freelancer, você vai colocando isso na ponta do lápis, fica muito caro. Então, embora exista essa questão, né, do Canva, para algumas pessoas chegar no limite ali, né, e a pessoa querer se profissionalizar mesmo, ela acaba esbarrando nessa questão do preço também. Bom, e qual que eu acho que foi a grande jogada e a grande sacada do Canva nessa de comprar o Affinity aqui? O Affinity é uma ferramenta que já existia e era paga. E aí entra o Canva, justamente eu acho que eu fico pensando se isso não foi um fator, né? Se isso não é algo que pesou para eles. Assim como eu, Luana, acabei migrando, né? Eu saí do Canva e migrei para o Photoshop, no entanto, eu não deixei de pagar o Canva, porque eu ainda ofereço para alguns clientes, né, templates editáveis, apresentações no Canva. Eu ainda uso, ainda que em, sei lá, 20% do tempo, 15, 10 talvez, mas eu ainda uso e eu não deixo de pagar. Eu pago porque eu acho que é um valor justo para o que a ferramenta pode me oferecer. E aí eu fico pensando que tem muitas pessoas que migram, mas deixam de pagar o Canva. Então é como, gente, se o Canva ele tivesse preparando esse profissional, então eu tô ali, porque foi o que aconteceu comigo, né? Eu fiquei ali usando o Canva durante anos e aí de repente eu me tornei profissional e aí eu saí.
E agora, quando eles compram o Affinity, eles mantêm essa pessoa dentro do escopo ali do Canva. E agora, você talvez esteja se perguntando, né, Luana, mas tá, só que o Affinity é de graça. E aí aqui fica o questionamento, será, gente, que é de graça mesmo? E será que será de graça mesmo? Porque o que o CEO do Affinity disse ali na apresentação, né, é que seria de graça para sempre. Sim. Gente, eu duvido, mas eu duvido muito dessa afirmação, porque o Figma também. Figma também era de graça até que não foi mais. Gente, é uma empresa, a empresa precisa gerar lucro. Então, a gente não pode ser inocente de achar que vai ser grátis para sempre. Hoje, de fato, você não precisa ter uma assinatura do Canva paga, né, para você usar o Affinity. Ali, quando você baixa, né, o aplicativo, você vê que tem ali as ferramentas, né? É como se ele agrupasse tudo, né? Então, ele pega o vetor, que é como se fosse o Illustrator, ele pega a parte de criação também, que é como se fosse ali o Photoshop, e ele pega isso e agrupa tudo em um único aplicativo, que a gente consegue mudar facilmente ali através de abinhas ali na parte superior. E na parte superior também tem um íconezinho chamado Canva IA. Essa função é paga. Então, para você utilizar, você pode utilizar tudo do Affinity, mas essa função de Canva IA é paga. Mas tirando isso, você pode usar o Affinity de graça. Mas a minha opinião é que em breve, tá? Talvez isso leve alguns anos ou até menos, mas a minha opinião é que em breve essa ferramenta será paga. Beleza, mas aqui, vamos colocar agora aqui pra gente caminhar para o final dessa reflexão aqui. O que eu acho que é o grande ponto, tá? O Affinity, ele entra no mercado como um grande competidor, né? Uma grande concorrência, uma concorrência fortíssima para a Adobe. É muito difícil, gente, entrar em um mercado tão consolidado assim, porque apesar do preço, por mais que a gente pague caro no Photoshop, é uma ferramenta segura, é uma ferramenta que se você for profissional e você for procurar um emprego, CLT, você for contratado por uma agência, eu tenho praticamente certeza que a maioria das agências ou usa o Figma ou usa o Photoshop, que são as ferramentas principais no mercado. Eu diria isso completamente assim da minha cabeça, tá? Porque eu não fiz nenhuma pesquisa. Se você trabalha em agência, já trabalhou, me conta aí nos comentários, mas isso completamente da minha cabeça, até mesmo porque eu nunca trabalhei em agência, né, gente? Desde que eu comecei, eu atuo como freelancer. Mas eu tenho uma suspeita de que o Photoshop ainda seja a escolha majoritária das empresas e de agências e de grandes empresas. Então pensa aqui, e especialmente agora pra gente, né? Vamos colocar assim, eu, Luana, como freelancer, eu fiz, gente, um pequeno teste no Affinity e eu criei ali um post. Se eu, Luana, quiser mudar, né, migrar o meu processo de trabalho do Photoshop, do Figma pro Affinity, é relativamente tranquilo. Concorda comigo? Porque depende só de mim. Eu vou ter o trabalho ali, mas assim, eu não tenho que pensar em toda uma estrutura. Agora pensa comigo uma agência, uma empresa que já está trabalhando, né, com as ferramentas da Adobe. Primeiro porque elas se conectam, certo? E segundo porque é uma ferramenta, como eu disse lá no começo, é uma ferramenta que já está consolidada. É uma ferramenta que o profissional que se forma nessa área ou que começa a atuar nessa área, ele sabe que ele precisa estudar essa ferramenta. Então, automaticamente ele já vai ter um certo nível de conhecimento ali. Então imagina para essa empresa, para ela migrar todo o workflow dela, né, todo o processo de trabalho dela do Photoshop pro Affinity. E imagina que isso está sendo feito se baseando em redução de custos. Então imagina você, né, que é um dono de uma agência ali de 50 pessoas. Você põe ali na ponta do lápis e você pensa, beleza, hoje o Photoshop me gera X de custo por mês e o Affinity talvez me traga o mesmo resultado com o custo zero. Qual que você vai preferir? Obviamente, você vai preferir o custo zero. E aí imagina que você migra todo o teu workflow para essa nova ferramenta. Todos os 50 funcionários da tua agência, você vai migrar eles, né, para essa nova ferramenta. E aí daqui 1 ano, 2 anos, talvez até menos, essa ferramenta agora ela já não é grátis mais, ela é paga. Então eu acho que isso é um receio. Então realmente, gente, eu não sei, sabe? Eu não sei. Eu tô curiosa para saber assim, os próximos capítulos, porque eu acho que, de forma geral, eu acredito que isso foi muito bom, né? Isso é muito bom pra gente, porque no final do dia, quem se beneficia com essa competitividade somos nós. Porque se a gente tem uma ferramenta que é tão consolidada no mercado, é líder de mercado e ela não tem concorrência, ela pode fazer o que quiser. Por exemplo, antes de fazer o vídeo, como eu disse, eu fui fazer uma pesquisa ali para tentar entender melhor todo esse contexto e eu vi alguns canais, né, alguns vídeos
vídeos de pessoas falando sobre a questão do Photoshop, da Adobe, né, de forma geral, não ser tão transparente às vezes com relação à assinatura, que às vezes a assinatura, você assina ali, você acha que você está pagando por mês, mas na verdade você pagou uma assinatura de 12 meses e quando você vai cancelar, você não consegue tão simples assim, ou às vezes que a assinatura é renovada automaticamente, ainda que você não tenha autorizado. Eu não sei o quanto disso é real, me fala aí se isso já aconteceu com você, tá? Eu vi algumas pessoas falando sobre isso nunca aconteceu comigo, mas pode ser que isso seja um grande ponto de partida, né, para que essas pessoas que talvez tenham perdido a confiança ali na ferramenta comecem a migrar pro Affinity. Agora, a pergunta que não quer calar, né? O Affinity vai acabar com a Adobe, agora é o fim do Photoshop. Fato é, a internet ela é cheia de pessoas sensacionalistas, né? Porque como eu disse lá no começo, a polarização ela vende. Então parece que no digital, na internet, você tem que ser ou pró Adobe, ou pró Affinity, ou pró Figma. Você não pode ser uma pessoa que, beleza, que vai usar as ferramentas ali. E qual é a minha opinião, sendo uma profissional que, sim, começou usando o Canva, depois migrou para Photoshop, depois migrou para Figma e hoje usa as 3 ferramentas. Eu acho que dificilmente uma ferramenta ela vai substituir a outra. Eu acho muito difícil, sabe, gente? Assim, de verdade, eu acho muito difícil disso acontecer, por todos os motivos que eu citei aqui no vídeo. Mas eu acho que, de fato, a gente pode estar observando uma migração importante de pessoas que utilizam o Photoshop para pessoas que vão utilizar somente o Affinity, talvez, mas ainda é muito cedo para dizer, né? O que eu posso dizer por mim é que eu já comecei, né? Eu acho que sim, é importante, nós como profissionais da área, acho que é importante a gente estar se atualizando, não só para entrar no hype, não, eu preciso porque tá todo mundo falando. Não, eu não acho que é sobre isso. Eu mesma, eu confesso para vocês que eu só abri, baixei e fui testar porque eu tenho uma comunidade, né, o Multiverso Criativo, inclusive, link tá aqui na descrição para você conhecer. Então eu confesso para vocês que eu mesma só criei por conta disso, tá? Eu só usei por conta disso, porque eu me sinto na obrigação de trazer essas novidades para os meus alunos. Mas será que se eu não tivesse o Multiverso Criativo, eu usaria neste momento? Não sei, talvez não, fica aí o questionamento. Agora eu quero saber a tua opinião sobre isso. Você já testou a ferramenta? O que você pensa sobre tudo isso? Você acha que o Affinity vai substituir o Photoshop ou não? Você acha que ele vai ser pago eventualmente ou não? Me conta aí nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!